Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um TV Mar News e nesta edição você vai poder acompanhar muitas notícias. Vamos trazer a repercussão dos assuntos que ganharam destaque em Alagoas, em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, nas últimas 24 horas e durante o final de semana, hein? Hoje, segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2019, antevéspera de Natal. E você vai saber muitos assuntos daqui para frente do nosso lado, trazendo toda a sua participação. Não só pelo portal gazetaweb.com, né? Você que é internauta está nos acompanhando pelo mais completo portal de notícias de Alagoas, mas também pelo aplicativo TV Mar, que você pode baixar para seu smartphone, é gratuito. E por lá você vai ter acesso a um amplo conteúdo que a TV Mar leva até você. Acompanhe também as nossas redes sociais. Estamos também pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e no YouTube. E por lá você tem acesso também no YouTube aos melhores momentos de cada programa. Lembrando que a TV Mar Canal 25 tem, através do TV Mar News, de segunda a sexta-feira, a apresentação desse amigo de vocês, às 8h30 da manhã, todos os detalhes, as últimas informações e os aspectos que são relevantes para a sociedade. Os nossos mecanismos de contato com a produção pelo WhatsApp está aí no vídeo para você. É uma ferramenta importantíssima para que você possa trazer a sua denúncia. E pelo 3377-9097 também é o número da TV Mar Canal 25 para que você passe a interagir com a produção do programa. Lembrando sempre que o TV Mar News, a bandeira principal do TV Mar News é de Apvida, saúde e odontologia. Atendimento no Norte e Nordeste, credibilidade em seu serviço, 40 anos de tradição, incentivo à prática de esportes. Não esqueça, hein? Pensou em saúde, pense sempre em Apvida. Vamos lá então, vamos sem resenha nenhuma, trazer aqui os destaques. Tem a Gazeta Digital já hoje? Fernando Palmeira está comigo? Tá, então vamos trazer a Gazeta Digital aqui conosco, tá certo? Para você que nos acompanha em qualquer ponto do planeta. Vamos abrir o programa então com o destaque da Gazeta Digital hoje. Negócio em Murici, governador desapropria terreno doado ao tio Olavo. Olha só, hein, que manchete. É, rapaz, isso provavelmente deve ser a Olavo Calheiros, um terreno que teria sido doado. Todos os detalhes, 2 vereadores de Murici vão ingressar com ações nos ministérios públicos estadual e federal contra o decreto do governador. Em 2003, o deputado estadual Olavo Calheiros foi presenteado com um terreno, rapaz, que acabou sendo um empreendimento, né, pelo que se coloca aqui na matéria da Gazeta. Este não deu certo e ele vendeu com um lucro de 17 milhões para a Skin Cariol, que é uma das marcas de cerveja, né, que depois foi embora do município. Agora, Renan Filho quer doar o local para outra empresa, com ônus para o Estado. Está aqui todos os detalhes na Gazeta Digital, que você acompanha nos semáforos nas bancas. Provas em operação da Polícia Federal mostram relação fraudulenta dentro da saúde. Flamengo e Liverpool decidiram o Mundial de Clubes, né? Algumas informações que você encontra na Gazeta Digital. E o Flamengo acabou sendo vice-campeão. O Liverpool venceu com o gol do alagoano Roberto Firmino na prorrogação no último sábado. Resultado que, inclusive, para mim não foi nenhuma surpresa, pelo fato do Liverpool ser um dos times mais ricos, mais valiosos do planeta. Também teremos hoje muitos assuntos do esporte aqui no TV Mar News, ainda nesta edição. Vou pedir a sua atenção, daqui a pouco vamos trazer mais informações. Vamos às câmeras de trânsito, abrindo o TV Mar News na manhã desta segunda-feira. A movimentação do trânsito em Maceió, em Alagoas. Vamos lá, colocando no vídeo então as imagens do trânsito em pontos de destaque, né, de alto fluxo aqui na nossa capital. Vamos lá, Max, fechando aí inclusive em tela cheia, colocando em tela cheia essas imagens para o pessoal que nos acompanha em casa, tá certo, no trabalho. Movimentação de veículos constante, a movimentação de veículos constante, né? Essa situação que inclusive nós estamos mostrando na manhã de segunda-feira com fluxo no centro da capital alagoana, tá certo? Um alto fluxo no centro da capital alagoana. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos conversar aqui no estúdio com Antony Lima, né, rapaz? Vai passar muitas dicas pra gente, mas eu desejo uma ótima semana pra você, né? Uma semana um pouco mais curta por causa do feriado, né, rapaz? Feriado não, na verdade, dia 24, que é amanhã, véspera de Natal, dia 25 é o dia de Natal. Tá certo? Então, tá aí em vários pontos da nossa capital. Você está acompanhando em qualquer ponto do planeta aí nossas imagens através da SMTT. Fernando Palmeira já está conosco, né? Isso, vamos trazer a participação do nosso repórter Fernando Palmeira nessa abertura do TV Mar News aqui. Ele é ao lado do Márcio André. Vai falar de um problema que tem, inclusive, tirado o sossego de muitos moradores aqui da parte de baixo e que a Prefeitura Municipal de Maceió tem realizado um trabalho para fazer a limpeza de caixas de gordura. O Fernando Palmeira está conosco ao vivo e chega agora com todas as informações.
Bom dia, um abraço de para você, para a nossa equipe, para todos que nos dão o privilégio da grande audiência da TV Mar. Exatamente isso. Desde novembro, uma caixa de gordura, ela superou sua capacidade e chamou a atenção de todos, incomodando inclusive a população, o que acontece não apenas na área de Ponta Verde, mas na parte alta da cidade, em toda a cidade, esse problema da falta de manutenção, principalmente dessas caixas de gordura que transbordam, vão poluir as praias, enfim, trazer problemas para o esgotamento sanitário em geral. E uma lei municipal está em vigor e obriga, sim, a manutenção dessas caixas de gordura. A Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente está à frente de todas essas ações, fazendo cumprir a legislação. E para falar sobre isso, chamar a atenção da comunidade, vamos conversar com ele, que é assessor especial da SEDET, é o Leonardo Tavares. Está aqui conosco, Léo. Como é que está essa preocupação e as ações, se estão elas emergenciais e já com efeito em toda a cidade? Bom dia, Fernando. Na verdade, a gente vem, enquanto Prefeitura Municipal de Maceió, trabalhando incansavelmente nessa questão das caixas de gordura, o que terminou agora com a publicação da lei que entrou em vigor. Então, assim, a gente deixa o alerta para aqueles estabelecimentos comerciais que trabalham com manipulação de alimentos, que verifique sua caixa de gordura, se realmente ela está dentro das dimensões necessárias, para evitar que esse resíduo vá para a linha d'água, consequentemente entre na rede de esgoto e traga um problema maior para o funcionamento dessa rede. Nesse primeiro momento, claro que aqueles que estão mais em evidência, tanto pelo transbordamento dessas caixas de gordura, como também pelos problemas que estão acarretando na cidade. Mas isso vale para todos, independentemente de ser entidade comercial ou residencial. Vale para todo mundo. Na verdade, a lei trata daqueles estabelecimentos que preparam alimentos, seja ele residencial ou comercial. Para você ter uma ideia, nessa região que a gente se encontra aqui, que é a região da Amélia Rosa, há tempos atrás, 10, 15 anos atrás, era um conjunto residencial, na sua maioria as casas moravam 3, 4, 5 pessoas. Hoje você tem restaurante, bares, com uma grande circulação e movimentação de pessoas, consequentemente trabalhando com manipulação de refeição. Então, muitos desses estabelecimentos comerciais já foram detectados que não fizeram a sua readequação das suas caixas de gordura para o tamanho apropriado com seu uso de cozinha, vamos dizer assim. Então, na verdade, a gente realmente dá um alerta necessário para que esses estabelecimentos preparem e refaçam as caixas de gordura no sentido de realmente adequar a legislação. Há uma campanha, inclusive, preocupação da própria Companhia de Abastecimento d'Água e Saneamento, a Casal, e campanhas que sempre aconteceram para que as pessoas façam coleta desse resíduo, desse óleo que é resultante de frituras, para evitar entupimentos nas vias, principalmente para o esgotamento sanitário. Também a dimensão dessas caixas de gordura, a maioria delas pode não estar mais correspondendo, como você diz, à realidade habitacional de hoje, não? Perfeito. Então, na verdade, a Casal está com a gente nessa lei, participou efetivamente da construção dessa norma. Então, a Casal ela é parte necessária. Na verdade, a Casal é o órgão que vai fiscalizar e avisar para a SEDET se realmente esse tipo de estabelecimento está tendo extravasamento ou não. Uma vez detectado, a SEDET vai lá e faz o trabalho educativo inicialmente. Caso não seja feita a readequação ou a limpeza dessa caixa de gordura, a gente entra no segundo momento com a punição. Independentemente de campanha educativa, o que já deve estar acontecendo ou vai acontecer, qual a orientação nesse momento que a SEDET, que a Prefeitura Municipal de Maceió, passa e deve passar para a dona de casa e para a população em geral? É que realmente verifique suas caixas de gordura, se realmente faça a manutenção necessária, se realmente ela está implantada necessariamente com a quantidade de refeição que é servida nesses estabelecimentos. Caso necessário, peça o apoio da SEDET da Casal, que estaria pronta a realmente enviar uma equipe para verificar se a dimensão está correta e orientar realmente esse proprietário a fazer a readequação. Essa é a orientação que a gente dá inicialmente. Gordura demais não é bom nem para o organismo humano e muito menos para as instalações hidráulicas e de saneamento. A Casal sempre fez campanha para o recolhimento desse óleo que vai, ao invés de poluir, servir para fazer saponaço, sabão de cozinha, sabão de lavar roupa, enfim, e evitar esses danos ao meio ambiente e também os incômodos que podem vir a acontecer, os transtornos devido a essa obstrução nas vias de esgotamento sanitárias de nossa capital. Com as imagens de Márcio Andrei, Fernando Palmeira para a TV Mar News. Viderlan Araújo, é com você. Obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação. Olha, e nesse bloco aqui do programa, nós temos o prazer de conversar aqui também conosco o consultor imobiliário Antony Lima, até porque existe muitas situações de imóveis que devem ser alugados e os proprietários devem ficar atentos ao tipo de contrato de locação. Alugar muitas vezes o imóvel é a solução encontrada por boa parte das pessoas.
Os motivos são variados, inclusive, para que isso ocorra e bem particulares também. Mas é preciso também, nesse momento, ter alguns cuidados, não só para quem oferece o imóvel para alugar, o seu imóvel para alugar, mas como também para quem aluga o imóvel. Antony, um prazer, inclusive, recebê-lo aqui mais uma vez no estúdio. Você praticamente é uma pessoa da casa, da família. Gostaria que você falasse exatamente que tipo de cuidados são esses, quando se fala em alta temporada, chegada do verão, Réveillon, logo depois Carnaval, cresce o número de aluguel de imóveis. Eu gostaria que você falasse que tipo de cuidados são esses que é preciso o cara que vai alugar o imóvel ter e quem oferece esse imóvel também precisa ter com o inquilino. Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos. Inicialmente é um prazer, uma satisfação mais uma vez estar aqui ao seu lado, ao lado de todos aqui nessa casa que sempre me acolhe de uma forma muito bem de acolhimento, mas muito bem de irmandade, por assim dizer. E realmente, como você bem frisou, inúmeros são os fatores que levam as pessoas a alugar os seus imóveis, principalmente nessa fase de final de ano, temporada, o verão aí, né, bombando, e logo depois em carnaval. Então as pessoas têm o costume de ter um segundo imóvel, aquelas pessoas que têm um segundo imóvel, por exemplo, disponibilizam esse imóvel para aluguel por temporada. Então, quando não está por temporada, ele faz também o aluguel permanente, aquele aluguel de 1 ano. Então, quando a pessoa vai fazer um contrato de aluguel, ele tem que ter em mente que tem que ter alguns detalhes e ter uma boa assessoria para fazer esse contrato de aluguel. Por quê? Porque envolve uma questão do imóvel, envolve uma questão financeira, envolve uma questão de confiança, né? Aquele mútuo, aquela confiança ali entre as duas partes. Então, por exemplo, se ele vai alugar através de uma imobiliária, ele tem que conhecer bem essa imobiliária ou o corretor imobiliário que está fazendo aquela transação, se cercar das garantias locatícias, né, como uma fiança, como uma caução, como um depósito calção para aquele período, ver qual é o tempo de aluguel que você vai disponibilizar aquele imóvel. Se ele for por temporada, geralmente são 15 dias no máximo, 30 dias um aluguel por temporada. Se ele for um aluguel permanente, ele vai a 1 ano. Se for um aluguel comercial, já há uma modificação em todo o conteúdo contratual, né? Então, quando se vai alugar, é necessário sempre procurar uma boa ajuda, uma boa imobiliária para visualizar todas essas situações. Agora, é mais seguro fazer o aluguel diretamente com a imobiliária ou com o proprietário do imóvel? O que é que você poderia recomendar nesse quesito? São questões até distintas, sabe, Viderlan? Porque é o seguinte, tem imobiliária que quando você, proprietário, disponibiliza seu imóvel através daquela imobiliária, ela lhe garante, por exemplo, 3 meses ou 4 meses de aluguel. Um seguro, caso o inquilino não pague. Então, para o proprietário, na visão do proprietário, ele vai ter essa garantia. Então, ele identifica aquela imobiliária que lhe traga alguma vantagem ou alguma segurança para que aquele contrato não seja rompido e ele também não entre num prejuízo. Já pelo lado do inquilino, ele vai ter ou contato direto com o proprietário, e aí se ele vem com esse contato direto com o proprietário, isso significa dizer que aquele proprietário não disponibilizou o seu imóvel em uma imobiliária. E aí todo o contato vai ser com o proprietário. Aí ele vai dar ou uma fiança, ou um calção, ou um seguro. Então ele vai transacionar diretamente com o proprietário a questão da garantia, até mesmo o fiador, que é uma garantia, quem ele vai indicar como fiador. Agora, se ele vai diretamente com a imobiliária, ele vai ter que se sujeitar, vamos assim dizer, às regras instituídas naquela imobiliária. Ou seja, ele vai ter, se a imobiliária pedir 3 meses antecipado de aluguel, ele vai ter que caucionar isso. Ou se a imobiliária pedir um fiador, ele vai ter que identificar quem vai ser aquele fiador. Tá? Então, essas situações vão ser pontuadas de acordo com as regras estabelecidas. Lembrando sempre que a locação imobiliária ela é regida por lei específica e pelo Código Civil. Não pode fugir ao regramento jurídico. Agora, pergunto para você, qual é o principal ponto que nós devemos estar atentos na hora de locar um imóvel? Ver, por exemplo, as condições que ele se encontra, nas questões estruturais, ver o tipo de imóvel que está sendo oferecido, se é compatível com aquilo que foi anunciado. Que tipo de cuidados é preciso ter nesse quesito? Você pontuou bem. O imóvel, quando você vai escolher, primeiro, você tem que adequar aquele imóvel à sua necessidade.
Tá? Então, às vezes, a pessoa quer alugar um imóvel em determinada região porque é próximo ao colégio dos seus filhos. Então, realmente, ver a infraestrutura que cerca aquele imóvel. Quando adentrar naquele imóvel, fazer uma vistoria detalhada do que está acontecendo naquele imóvel. Ver se os interruptores estão funcionando, se toda a parte elétrica está funcionando, se toda a parte hidráulica está em perfeitas condições de uso. Ver como é que está, inclusive, o piso, bacias sanitárias. Ou seja, você faz aquela vistoria geral na hora de receber aquele imóvel, como também na hora de devolução daquele imóvel. É bom você acompanhar essa vistoria e, em qualquer irregularidade, você fazer as suas anotações e deixar isso para que o proprietário ou a imobiliária que está responsável pelo aquele bem, ela faça as devidas correções necessárias. Já no aluguel por temporada, já vem, Vinderlan, aquela relação de tudo que compõe o imóvel, como, por exemplo, os talheres, né, os pratos, louças. Então, você está alugando um imóvel por temporada para esse verão, pega essa lista, faz uma conferência total, item por item, receba o imóvel. Se por um acaso ali está constando um liquidificador e uma batedeira, por exemplo, e não está ali a batedeira, notifica, olha, não está aqui essa batedeira, só está o liquidificador, porque você está recebendo o imóvel, você está atestando que você está recebendo aquele imóvel por temporada com aqueles itens e naquela circunstância. E na falta de um desses itens, de um desse equipamento, você pode ser responsabilizado e ter que devolver. E o proprietário que está transacionando e alugando o seu imóvel por temporada, peça detalhes de quem está alugando, como o endereço, comprovando o endereço, a residência, de onde ele vem, que horas chega, que horas parte, quantas pessoas estão a ocupar o imóvel nesse tempo, na temporada, porque às vezes a pessoa vai lá, contacta e diz que vai ser 10 pessoas, coloca 15. Então, isso é sujeito também a aplicações de multa. O proprietário deve ficar atento a isso e prestar muita atenção ao fazer o seu contrato. O que é direito e dever do locador e locatário numa questão como essa, Antônio? No aluguel por temporada? Exatamente. No aluguel por temporada, você, como locador, você tem que entregar o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade. Sim. Né? Com todos os equipamentos funcionando e com toda a infraestrutura que você anunciou. Ao inquilino, ao que está alugando por temporada, ele tem que verificar se aquele imóvel que está sendo disponibilizado no site realmente é aquele que você está alugando. Eu já vi casos, Vinderlan, que a pessoa vê o imóvel na internet, está muito bem, está muito bonito, tem uma piscina ampla. Quando ele chega, na verdade, a piscina é pequena, ou ela nem existe, o imóvel não é aquilo que é alugado. Então, para evitar esse desconforto, essa situação, é bom que você que está fora do estado, contacte com alguém daquele estado que você vai alugar aquele imóvel. Vá a uma imobiliária, ligue para a imobiliária, contrate um consultor para ir naquela localidade, verificar se aquele imóvel realmente existe e se ele está naquelas condições. Com isso, você garante umas boas férias e não tem dor de cabeça. Agora, a respeito de quebra de contrato, que é uma questão também que gera muitas dúvidas. De repente, a imobiliária faz tudo no contrato, reconhecimento através de cartório, e de repente, aquela pessoa que locou o imóvel se perdeu financeiramente. Sim. E não pode mais continuar fazendo os pagamentos. Procurando, inclusive, até uma solução, vai até lá na imobiliária para tentar chegar a um acordo. Como fazer com que aquela pessoa não fique no prejuízo, nem quem locou o imóvel saia no prejuízo? Numa situação dessa, o melhor a se fazer é tentar um acordo entre as partes e, se for o caso, pegar o imóvel de volta e alugar a terceiros. Não adianta, por exemplo, você estar com um inquilino que ele já chegou para você e disse, olha, a minha condição é essa. Por exemplo, se for uma condição de uma redução até proporcionalmente pequena para que ele se mantenha no imóvel e ainda falte poucos meses, ou ainda falte muitos meses, melhor dizendo, para que aquele contrato se encerre, o proprietário podendo fazer, nada obsta. Isso vai depender muito do proprietário. O proprietário ele tem que usar o bom senso para não perder aquele inquilino, ou melhor, se ele vier a perder, que perca com uma certa razão. Ou seja, não pode mais pagar, realmente devolva o imóvel, devolvendo num bom estado para que eu possa realugá-lo. Essa é a melhor saída, ou seja, o bom senso, a boa discussão entre ambas as partes. Agora, a respeito do número de pessoas que têm te procurado, Antônio, para poder direcionar, ter uma base
nessas questões relacionadas a contratos, aluguel de imóveis. Como é que tem sido também? Muita gente tem te procurado? Sim, muita gente procura. Agora, infelizmente, só procuram quando a bomba já estoura. Né? É verdade. O brasileiro ele tem que criar o costume de fazer o consultivo, Viderlan. E o consultivo é geralmente o preventivo. Se eu vou até você, se eu lhe consulto, se eu instruo bem o meu contrato, olha, não vou ter dor de cabeça. Mas no momento em que eu faço o contrato, muitas vezes tem muito contrato de boca. É o tácito, chega lá e, olha, tá aí do aluguel tanto, é X, você me paga dia tal e pronto. Isso, não, é meu conhecido. Quando vai ver, esse conhecido é que traz o problema. Enquanto se você faz um contrato bem arquitetado, com bem esmero mesmo e bem feito, você não vai ter esse problema, porque qualquer coisa ele vai ser executado. E aí as partes, quando assinam, elas se responsabilizam. Então é bom ficar atento a isso. Uma última colocação, ainda é viável alugar imóvel, alugar, comprar, é ainda viável? Olha, o mercado hoje ele passa por um momento bem ímpar. Por quê? Porque hoje há redução proporcional na taxa de juros. Instituição bancária fazendo taxa de juros a 6,5% ao ano. Então, muita gente hoje pretende, vamos assim dizer, sair de um aluguel e fazer o seu financiamento, ir para casa própria, porque ele vai parte daquele princípio. Ora, se eu estou pagando no aluguel, por que não pagar o meu financiamento? Só que quando você entra e quer entrar no financiamento, um financiamento imobiliário, ele requer muito planejamento. Por quê? É um financiamento de longo tempo, 20 ou 30 anos, é um financiamento onde tem uma taxa de juros e hoje houve muitas modificações que pode acontecer até um indício de capitalização naquele financiamento. Então, hoje o brasileiro ele fica naquele limbo ali, naquela dúvida de ou alugar ou financiar. Se for partir para um financiamento, por favor, observa a sua estrutura orçamentária, por exemplo, você tem um bom emprego, é estável, tem certeza que não vai perdê-lo, ótimo. Mas se você não tem essa segurança, não entre. Agora, é muito melhor, se você tiver nessa segunda opção, que você faça um aluguel menor, porque aí você vai fazendo a soma, ou você vai juntando, poupando a diferença de um possível financiamento entre o aluguel e um possível financiamento, e aí sim, dá entrada, uma boa entrada na sua casa própria e ter um saldo devedor bem menos e com ele ir amortizando durante o período. São dicas que a gente dá para que a pessoa tenha o seu sucesso na sua casa própria. Anthony, parabéns. Feliz Natal para você, de forma antecipada. Muito obrigado pelas dicas, tá certo? Muito obrigado a vocês. Conversamos com o Antônio Lima, ele que é consultor imobiliário aqui do nosso lado, no estúdio da TV Mar Canal 25. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, você vai poder acompanhar muitos outros assuntos, ainda hoje, nesta segunda-feira, também nesta edição do TV Mar News. Voltamos já.